começando mais um episódio do ADCast Fé com Elas, uma programação da Coordenação Geral das Mulheres da nossa igreja. E estamos aqui direto do Departamento de Comunicação das Assembleias de Deus, Ministério Belém, em Piracicaba. Pastor-presidente, Pastor Irineu Lima Pereira. Hoje o Fé com Elas tem uma temática muito importante para nós, mulheres cristãs. Mulheres e as finanças. E para tratar esse tema tão importante, convidamos uma especialista em investimentos, certificada em planejamento financeiro, certificado com validação internacional. Mayumi Carvalho é a nossa convidada de hoje e ela está trazendo muitos direcionamentos estratégicos para todas as mulheres cristãs. Mayumi, muito bem-vinda! Oi, Joyce, Pai Senhor, mulheres. Estou muito feliz e honrada de estar aqui participando com vocês neste dia. O prazer é todo nosso, Mayumi, e eu acredito que hoje vai ser resposta de Deus para as muitas mulheres que estão com dificuldades aí de fazer toda a administração financeira. Mas antes de você dar toda essa dica, conte um pouco pra gente sobre a sua vida profissional, porque eu acredito que muitas a conhecem como líder do departamento de adolescentes, mas não sabe a sua trajetória profissional. Conte um pouco da Mayumi, que atua aí no mercado financeiro, instituição financeira. Legal, Joyce. Eu já atuo no mercado financeiro há mais de 14 anos. Hoje eu atuo no maior banco, né, da América Latina. E entrei nessa instituição há 14 anos atrás, já passei por diversas áreas ali dentro do banco e atualmente, hoje eu atuo mais focada ali na área de investimento, fazendo gestão de grandes fortunas. Olha que chiquíssima, maravilhosa. Então, com certeza, ela tem muito a nos ensinar nesse podcast maravilhoso. Mayumi, eu vou falar um pouco da minha experiência profissional e também da minha vida, assim, como lidava com o dinheiro. Eu lembro que eu tinha um sonho de trabalhar, ser bem vestida e gastar todo o meu dinheiro, né? Então, eu gastava tudo com sapato, eu amava comprar sapatos, eu gostava de ir pro Brás, comprar um mundaréu de roupa. Então, o meu início de carreira profissional, com o meu salário, sempre foi em gastar. Eu nunca tive uma mentalidade de poupar. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Você se deparou como profissional, vendo outras mulheres, suas clientes, lidar dessa forma, de forma emocional, de gastar tudo o que tinha? E fale também como você lidava com o dinheiro aí na sua juventude, até um certo momento da sua vida. Conte pra gente, como que foi isso, a Mayumi e o dinheiro? Interessante essa sua fala, Joyce, esse seu exemplo de vida, né, que para mim foi da mesma forma. Eu não já nasci essa Mayumi que se planeja financeiramente, que consegue ali entender para onde está indo, que tem um objetivo muito claro em relação a finanças. Quando eu iniciei ali no banco, eu atendi o pessoal de varejo na agência e eu atendia muitas pessoas, Joyce, que tinham problemas financeiros. Eles tomavam crédito para quitar outro crédito e isso ia virando ali uma bola de neve. E nesse período da minha vida, eu era uma pessoa que estava descontrolada financeiramente também. Só que ver as pessoas naquela situação me fez acordar para a vida. E em um determinado momento, atendendo essas pessoas, ajudando a se reorganizar, eu parei e falei, não é isso que eu quero para mim. E aí, a partir daquele momento, se a gente pode chamar assim, a minha chavinha virou. E eu falei assim, não, eu quero ser uma outra Mayumi. Eu quero ser uma Mayumi que tenha clareza sobre os seus recursos, que tenha objetivos, né, definidos sobre o dinheiro. Eu não quero essa vida para mim. Foi a partir daí que eu comecei a mudar, que a minha vida financeira ela começou a tomar outros rumos. E o interessante que você trouxe é exatamente isso. Lá no início, os gastos, as compras, era muitas das vezes por emoção, não por uma necessidade. Aí que mora o perigo, Joyce. Porque, na maioria das vezes, os gastos que nós, né, a gente está falando aqui mais voltada para as mulheres, mas os nossos gastos são mais por emoções e não necessariamente por uma necessidade, por algo que realmente a gente
venha precisar. E a partir desse momento, além de começar a me reorganizar, acendeu dentro de mim um desejo de ajudar outras pessoas também, principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Então, foi daí que eu comecei, que eu iniciei a ter essa vontade, esse olhar esse olhar voltado para a mulher, em ajudar a mulher se estabelecer financeiramente. Compreendo. E esse desejo se deu a partir da sua experiência lá atrás, que você não sabia lidar com os recursos financeiros e aprendeu a observar, ou foi também a partir do momento que você aprendeu a lidar com os recursos financeiros e observando as mulheres ao seu derredor, que você conhece, que não sabia lidar com esses recursos, que surgiu esse desejo de ajudá-las, de dar a mão. Como que se deu isso? Porque assim, você demonstra um desejo de ajudar mulheres, mas a partir de que dor? Foi a partir de você mesma ou a partir da observação das demais mulheres que você conhece? Principalmente a partir da observação das mulheres que eu conheço. Joyce, existe uma fala, que eu não me lembro de quem é, que se a pessoa falar muito que você é bom naquilo, você é bom naquilo. E eu tenho 2 irmãs. E os meus cunhados, me lembrei disso agora, eles sempre falavam pra mim assim, Mayumi, conversa com as suas irmãs, porque elas não param de gastar. Conversa com as suas irmãs, você é boa nisso. Então, a partir desse momento eu falei, poxa, eu posso realmente ajudar outras mulheres. Além da minha experiência lá atrás, o meu maior desejo foi de ver as mulheres se enrolando financeiramente e os próprios maridos falando, Mayumi, eu preciso que você converse com a minha esposa. Então, foi a partir daí, né? Além do meu próprio exemplo, do meu próprio testemunho, da necessidade, vendo as mulheres passar por essa dificuldade. Perfeito. E conte para nós um pouco do que você observa dos seus clientes, da sua vivência profissional. Essas dores se dá mais com mulheres ou com homens, a forma de lidar com o dinheiro. É claro que o público hoje é para as mulheres, mas existem também homens que têm uma dificuldade de lidar com o recurso, né? Mas num percentual maior, quem tem uma maior facilidade em fazer a gestão, homens ou mulheres? Joyce, mulheres. Por quê? Porque nós somos mais emoção. Infelizmente, mulherada, somos nós. O nosso pastor sempre fala, né, que a mulher é emoção e o homem é razão. E isso em todas as áreas, né? Mas existe uma forma que a gente consiga, né, traçar uma estratégia, fazer um planejamento para mudar isso. É algo que é moldável, é algo que a gente consegue aprender, é algo que a gente consegue mudar. Mas as mulheres têm essa maior dificuldade exatamente por nós sermos mais emoção e os homens mais razão. O homem, normalmente, ele tem 2 sapatos. Agora, se eu abrir o guarda-roupa da Joyce, com certeza vai ter mais de 5 pares de sapatos lá. É verdade. Quando a gente vai comprar sapato, a gente não compra um par. Normalmente, a gente compra 3, 4. Aí, preciso comprar mais um nude, mais um preto, um vermelho. Então, a gente sempre tem bem mais do que os homens. Então, os homens, eles são realmente mais contidos nessa questão de gastos. Claro, existem algumas exceções. Existem homens que têm gosto, né, para algumas coisas, né, e acabam tendo gastos maiores que as mulheres. Mas emocionalmente nós gastamos mais. Perfeito. Isso se dá por conta da falta de educação financeira? Exatamente, Joyce. A falta de educação financeira desde o berço, né? Então, se a gente puxar lá atrás, nossos avós, né, nossos bisavós, até mesmo as nossas próprias mães, elas foram criadas e educadas dentro do lar para consumir, né? E não administrar esses recursos. E não para gerir, né? Exatamente. Não para administrar, não para gerir, não para fazer esses recursos crescerem. E aqui é um ponto bem importante. Se a gente puxar lá a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, a gente vê que aquela mulher, além de, né, ela administrava, ela gerava recursos e ela tinha clareza sobre aquilo que ela fazia, né? Então, perante a Bíblia,
a mulher não é só consumir, né? Então, a gente tem que gerir, a gente tem que administrar, a gente tem que fazer com que aquele recurso, muitas das vezes, não é você precisa estar no mercado de trabalho, não é isso. Porque muitas das vezes, em várias casas, em vários casamentos, em várias famílias, o homem chega com recurso e entrega na mão da esposa. E a esposa precisa ter essa sabedoria, esse conhecimento para fazer a gestão desse recurso. E aquele versículo é um versículo muito forte. A mulher sábia, ela edifica. E essa edificação, a parte financeira, ela entra aí também, né? Maravilha. Você me fez lembrar algo interessante em casa. Atualmente, eu não estou no mercado de trabalho e o Rafael trabalhando muito. E conversando com o Rafa por esses dias, ele comentou comigo a seguinte coisa. Olha, só o fato de você estar cuidando das contas, pagando os boletos, me falando, olha, cuidado com o cartão agora, ó, neste momento nós temos tanto de reserva, dá para pagar isso, dá para pagar aquilo. Só o fato de eu estar tendo esse olhar para as finanças do lar, ele fala que o deixa um pouco mais leve, porque ele já está com um fardo bem pesado, né? O trabalho, o estresse, a preocupação, a responsabilidade. E, de fato, o Senhor nos chamou e nos fez para sermos essa auxiliadora do lar. E ser essa auxiliadora não é ser a consumidora. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas estão ali não entendendo muito bem aquilo que o Senhor nos chamou e nos fez para ser. E nos dotou de capacidades incríveis, inclusive de fazer boa mordomia. Porque em Gênesis o Senhor disse para o homem fazer a mordomia. Inclusive, o dotou de capacidade e potencialidade de dominar até animais selvagens. Quanto mais o dinheiro, o recurso. Mas para isso a gente precisa entender o que é o dinheiro e o que nós podemos fazer para que esse recurso financeiro nos sirva e não sejamos escravos dele. Então, conte pra gente, Má, como trazer a luz da Bíblia para que a mulher possa olhar para a gestão financeira, seja o seu recurso do seu trabalho, somando a renda com o marido, ou até mesmo a única renda que é do esposo. À luz da Bíblia, como que a gente pode trazer essa reflexão de maneira sábia? Você trouxe o exemplo da mulher de Provérbios 31, mas o que mais você tem a nos trazer, elucidando todas essas questões da temática de hoje? Legal, Joyce. Você fez uma pergunta lá no início para eu falar um pouquinho do início da minha trajetória profissional. Trazendo esse ponto que você acabou de trazer agora, à luz da Bíblia, né? Como que a gente pode iniciar isso? Primeiro, você tem que ter clareza sobre as suas finanças, né? Então, você tem que saber exatamente quanto entra, quanto sai, para onde está indo. Então, você precisa ter essa clareza inicial ali sobre as suas finanças. Ter um objetivo muito claro de onde você quer chegar, né? Eu sempre objetivei muito o que eu queria. Então, lá no início do meu casamento, há 15 anos atrás, eu e o Marcelo, a gente não tinha renda, a nossa renda era muito baixa. O meu salário era para pagar a faculdade, para pagar o inglês e acabou. Não tinha, só tínhamos a renda do Marcelo para contar ali para casa. E quando a gente casou, você sabe muito bem, me conhece, a gente não teve ajuda de ninguém, de pai, de mãe, que nos ajudasse nesse início do nosso casamento. E a gente foi morar de aluguel. E quando a gente entrou ali, a gente fez um contrato de 36 meses, 3 anos de aluguel. Quando a gente entrou ali naquela casa de aluguel, eu falei pro Marcelo, a gente vai sair daqui para nossa casa própria. E 3 anos depois, a gente estava saindo para nossa casa própria. Então, mulher, você precisa ter um objetivo. E esse objetivo, você precisa colocar diante de Deus. Mas não é só Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. O Senhor, Ele entrega nas nossas mãos. E como a gente administra isso, né? Então, quando você tem um objetivo claro e você coloca isso diante de Deus, o Senhor, Ele vai te ajudar a chegar lá. Mas você precisa ter um objetivo para isso. E esse objetivo é muito bem traçado, muito bem alinhado, muito bem planejado. Porque sem planejamento você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Me faz lembrar também ali da mulher, a viúva. Que o marido dela faleceu, segundo a Reis 4.
mediante a Bíblia, né? Trazer uma passagem bíblica aqui. E o marido deixou ali algumas dívidas, né? E ela foi procurar o profeta. E Deus fez um milagre, multiplicou o azeite. Mas no final, ele fala, agora vai, vende, paga os seus credores e vive do resto. O que é esse viver do resto, Joyce? É você administrar aquilo que sobrou para que aquilo se multiplique. E como que você faz isso se você não tem um planejamento? Uhum. Como você faz isso se você não tem uma clareza do que precisa ser feito, né? E foi para uma mulher, né? Então, assim, à luz da Bíblia, a gente precisa ter clareza sobre as nossas finanças, sobre o que entra, o que sai e fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Uhum. Exatamente, não é ser escravo do dinheiro, mas fazer com que o dinheiro trabalhe pra gente de uma forma simples. Não é um bicho de 7 cabeças, mas primeiro você precisa ter uma iniciativa. Você precisa primeiro saber como que tá a minha situação hoje, né? Quanto eu ganho, o que eu preciso pagar, se sobra, se não sobra, o que eu preciso fazer. Perfeito. Às vezes a pessoa sabe o quanto que ela recebe, né, para as mulheres que trabalham, ou, no caso, o salário do marido, sabe quanto que entra, mas não sabe quanto que sai. Exatamente. Né? E aí vai fazendo pequenos compromissos que ao longo dos meses ou do ano são compromissos que tomam toda a renda. Aquelas parcelinhas do cartão de crédito, né, da Joyce? Shein, né? Não pode falar. Shein, Shopee. Ou seja, das plataformas de compras. de e-commerce que tenta toda mulher. Eu, particularmente, não tenho muito desses aplicativos porque é tentador. A gente vai colocando um monte de coisa no carrinho lá. Aí você fala, ai, parcela. Aí vai tomando ali o limite do cartão. Quando você vê, você já está compromissada financeiramente ao longo dos meses. E o que você diz para essa mulher? Vamos pensar agora num cenário como a mulher, essa viúva, que fala lá em Reis que tinha uma dívida. Seja uma dívida contraída por ela, hoje essa mulher contemporânea cristã, seja uma dívida que de repente foi o esposo que contraiu. O que essa mulher deve fazer, Mayumi? Porque assim, há uma dívida, tá tomado de recurso, né? A gente sabe que ali houve uma necessidade de uma provisão divina, porque o contexto ali era um contexto cultural e social muito complicado para aquela mulher. Ela estava perdendo os filhos dela. Mas trazendo para hoje, muitos são aquelas pessoas que estão para perder os bens por conta de dívidas contraídas, um carro, uma casa, né? Os filhos não estão indo embora como aquela mulher, mas ela tá perdendo a sua credibilidade, o seu nome. Às vezes não tem bens, mas está perdendo essa saúde emocional. Como direcionar essa mulher? Você, como uma mulher especialista, uma profissional especialista em planejamento financeiro, o que você diria para essa mulher, para que ela pudesse organizar financeiramente? Lembrando que é uma mulher que sabe que existe a dívida e o desejo dela não é abandonar a dívida, ela quer quitar, ela quer honrar com esse compromisso. Primeiro, tem saída, tem solução, não se desespere, tá? O que é o primeiro passo que você precisa fazer, né? Pegar aquela dívida que tem o maior juro, Joyce. Então, normalmente, cheque especial, cartão de crédito, é a dívida que tem o maior juros, tá? E negociar. Então, sentar com seus credores, banco, enfim, sentar e tentar fazer um acordo. Hoje, as instituições financeiras, até o próprio site, né, do Serasa, eles abrem ali plantões de negociação que diminuem ali esses juros mais da metade, né, do custo desses juros. Então, primeiro você tem que negociar. Você tem que sentar e negociar algo que você consiga pagar. E é claro, linkar as que são mais urgentes, né? Então, água, luz, aluguel, essas coisas são primordiais, porque você precisa para viver, né? Dia a dia ali. Então, aluguel, água, luz, ou até mesmo o próprio financiamento de um imóvel. Então, essas são as primordiais, são as primeiras que você precisa colocar em dia, tá? E aí, depois, as demais dívidas. Mas sentar para negociar numa parcela que você consiga pagar. Porque não adianta você ir lá e fazer uma renegociação e não conseguir honrar com aquela negociação. E não mudar os hábitos também, né? Exatamente. E existe um poder grande em você
planilhar, em você ver, conseguir ver, olhar e falar, nossa, é isso que eu tenho de dívida, é isso que eu tenho para pagar, é isso aqui é esse tanto que entra, isso tanto tá saindo ali em juros no cartão ou num cheque especial, um dinheiro que eu tô perdendo, né? Você precisa primeiro fazer uma planilha, fazer num caderno e linkar ali o quanto tá entrando, o quanto tá saindo, o quanto que você precisa pagar e as dívidas primordiais ali para a sua existência, né? Do dia a dia que você não pode deixar de pagar. Mas é primeiro você entender, colocar ali como que tá a sua situação. Para partir dali, né, você começar aí a abrir negociações. Ou seja, um mapeamento da sua vida financeira hoje é primordial para você enxergar o que entra, os seus compromissos financeiros, para que você possa saber para onde ir. Exatamente. Se você não fizer isso, não é possível. Você fica perdida, Joyce. Então, mulheres, é importante olhar para as finanças. Se só for fazendo assim, né? Como aquela música, né? Vamos ver o que vai dar, para onde a gente vai, deixa a vida levar. Você pode entrar numa bola de neve muito complicada e perder sono, perder saúde emocional, e inclusive ter problemas no casamento. Conte um pouco pra gente sobre essa questão. Joyce, no início do meu casamento também, a gente é muito imaturo, né? A gente tá falando aqui para mulheres casadas, na maioria. E se atente a isso, mulher. No início do meu casamento, Joyce, eu recebia, era o meu salário, e o Marcelo recebia, era o salário dele. Ele ficava com a conta dele, eu ficava com a minha conta. E aí a gente tinha um acordo que a gente pegava, dividia as contas, cada um pagava uma parte. E no início do casamento eu era imatura financeiramente. E o que acontecia? Eu gastava todo o meu dinheiro e ele ainda tinha dinheiro. E aí a briga começava, né? Começava aquela discussão. Até que chegou um momento que eu falei assim, Marcelo, né? Que eu já estava vendo a situação, eu já tinha mudado a minha mentalidade. Eu falei, Marcelo, nós somos um só corpo, uma só carne. Então, a gente precisa também ter as nossas contas unidas. Porque nós somos um, não existe o seu salário. Mulher, irmã, não existe o salário do seu marido e não existe o seu salário. Existe o salário dos dois. E o salário dos dois precisa ser um só. Para que vocês querem conquistar algo juntos? Vocês querem sair desse lugar que vocês estão hoje para alcançar um lugar maior? Vocês têm objetivos financeiros? Quero comprar uma casa melhor, um carro melhor, quero fazer uma viagem. Tenho um sonho de fazer uma viagem com a minha família. Vocês têm alguns sonhos que vocês desejam fazer junto? Vocês precisam se planejar junto. E aí, nesse início de casamento, Joyce, era assim. Até que eu cheguei e falei pro Marcelo, não, a gente vai unir. E vai ser uma renda só. A partir desse momento, a gente começou... Não teve mais brigas relacionadas a dinheiro. E é um dado muito importante, Joyce. Hoje, 60% dos casamentos que hoje são desfeitos, ou seja, 60% dos divórcios, são por problemas financeiros. É muito sério. Uhum. É um assunto que a gente precisa ter consciência, porque o inimigo, ele está aí, procurando brechas, né? Para tentar entrar. E essa pode ser uma brecha. Então, você ter essa união financeira com seu esposo é muito importante. Um ponto importante também é definir entre vocês dois quem tem essa maior facilidade de controle. Hoje você tem esse controle. Eu, por estar há tanto tempo trabalhando numa instituição financeira, em casa eu também tenho esse controle, né? O Marcelo recebe, manda tudo para mim e eu dali faço os pagamentos e se tem como a gente investir, guardar, a gente guarda. Se não, acabou. Mas hoje a gente define muito claramente o quanto a gente vai gastar com lazer, quanto a gente vai gastar num restaurante. A gente já faz esse planejamento mensal, né? Então, é importante isso. Porque um casamento, ele pode ser desfeito. O inimigo pode entrar exatamente nesse ponto. E é o que mais tem acontecido, infelizmente. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa de consultoria financeira por um período. E fazendo ali a consultoria de alguns casais, porque geralmente, quando são casados, é importante, na consultoria financeira, entender se a renda é somada do cônjuge, né?
Evidentemente que, em algum momento, a mulher fala que não, que o dinheiro dela é só dela, que o dele é só dele, ou tinha que fazer uma primeira reunião de consultoria só com a mulher para entender como que era os compromissos financeiros dela, para depois fazer em conjunto com o esposo, porque haviam omissões de informações, principalmente da mulher para com o marido. Olha, Joyce, que complicado. Omissões de informações de um com o outro. Isso é extremamente perigoso. A fatura do cartão de crédito, a gente consegue descobrir a vida da pessoa. É verdade. Porque você passa hoje tudo no cartão de crédito. E eu já peguei casos reais da esposa que não tinha acesso à conta do marido, não sabia nada do cartão de crédito e pegou uma traição através Da fatura. Exatamente. Porque não sabia o que o marido fazia. Num casamento cristão, num casamento em que existe uma confiança, isso tem que ser aberto. Então, não pode ter omissão financeira, né? Então, eu sei exatamente aonde o Marcelo passa o cartão, eu sei exatamente para quem ele faz alguma transferência e os dois têm acesso livre para conseguir verificar isso, né? Então, omissões financeiras é muito perigoso. Não pode ter. Até nas mínimas coisas, né, Mar? Sabe aquela coisa de você, no começo do casamento, comprar um sapato, eu tô falando de mim mesmo, que eu já passei por isso. E guardar, e o marido, olha, você já comprou um outro sapato, porque eu era viciada em comprar sapato. E eu falava, não é novo, eu já tinha comprado aquela vez, lembra? Essas pequenas coisas, né? Porque senão se torna um hábito ruim e você perde o controle das suas finanças, omite do marido. Porque assim, Mayumi, existe casamento que tende como um acordo o esposo falar, olha, essa renda é sua. É para o seu lazer, é para sua unha, é para o seu cabelo. E é algo acordado entre o casal, né? Mas isso, e se entende que o esposo, ele tem condições o suficiente de suprir toda a necessidade financeira daquela casa. E a maioria dos casamentos, da realidade, a gente bem sabe que é importante a soma das rendas para chegar em objetivos comuns, melhorar a moradia, educação dos filhos e tudo mais. Mas olha só que dado importantíssimo você trouxe acerca do divórcio, né? O quanto isso pode tirar a paz de um casamento, a questão de problemas financeiros. Mayumi, e olhando e mapeando todas as possibilidades de entradas e saídas, o que você orienta e como começar a fechar as torneiras, sabe? Porque eu penso que o dinheiro, se você não faz bem a gestão do recurso financeiro, pode ser que ele vai se esvaindo igual aquela torneira que fica pingando e a água vai embora e a conta de luz só vai aumentando. Exato. O que a gente pode começar a cortar de desnecessário? Claro que a gente deu alguns exemplos interessantes aqui, mas vamos deixar mais claro para as mulheres que estão nos assistindo e não entendem muito sobre gestão financeira. Você já falou, que são os e-commerces, né? Realmente eu preciso, né, comprar mais roupa, mais sapato. Eu falo por mim também. Às vezes a gente olha aquele guarda-roupa e fala, não tenho nada, mas você tem um monte de coisa ali, né? Que você pode fazer um look novo, que você pode montar um look novo. Então, não necessariamente para cada evento, Joyce, você precisa ter uma roupa nova. É verdade. Não necessariamente para cada evento você precisa ter um sapato novo. Se você pode, ok, né? Mas se você não pode e aquilo vai fazer com que haja um descontrole mensal, vamos segurar, né? Não agir por impulso, nem por emoção. Mais uma vez aqui. Lá atrás, eu gastava muito em lanche, pizza, era assim, sexta, sábado, domingo, era lanche, pizza os 3 dias toda semana. Sem controle de quanto eu gastaria com essa finalidade dentro do mês. Então, às vezes, você tem aquele costume de todo final de semana pedir pizza, pedir lanche. Não dá para você comprar e fazer na sua casa, né? Que aí você consegue minimizar esse custo ou já determine quanto você vai gastar com isso. Eu acho que para cada caso, para cada família, para cada mulher, vai existir uma situação diferente que ela sabe onde ela acaba, né, excedendo ali o gasto. Mas hoje, o que mais consome é realmente as compras online
E a parte de alimentação fora de casa, que tá muito caro hoje em dia para você comer em casa. É Então, verdade. você vai almoçar 2 pessoas, hoje você gasta quase R$ 200 num almoço, num jantar, né? Se você vai comer uma pizza, você e sua família, você vai gastar 150, R$ 200. E isso todo final de semana, no final do mês, se você fizer as contas, vai chegar em quase R$ 800, né? Então, se atentar a essas pequenas coisas, né? Se é necessário, eu compro. Se eu posso esperar, se não é necessidade, por que assumir essa dívida agora, né? Se você pode, ok, Joyce. Eu friso aqui. Se você pode, ok. Se você não pode, espera, senta, olha, né, como que tá a organização desse mês. Porque você pode fazer uma organização e tirar ali um valor, não, esse mês, isso aqui vai ser para eu comprar isso aqui para mim. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Mas não agir por emoção, né? E nessas pequenas coisas, você sabe exatamente onde você acaba gastando mais, né? Eu, Mayumi, sei onde eu acabo gastando mais. E ter clareza, né? É o principal. Maravilha. Eu passei a lidar com o dinheiro de uma forma muito diferente, Má, quando nós viemos para Piracicaba, 13 anos atrás. Então, eu trabalhava e em casa nós tínhamos aquele combinado que eu citei aqui. Olha, o seu dinheiro é para nós viajarmos, para você comprar as coisas para nossa filha. E o meu é para suprir todas as necessidades. Quando nós viemos para cá, eu fiquei um bom período fora do mercado de trabalho. E foi muito difícil para mim ter o meu esposo me controlando aonde ia o recurso. Exemplo. Lembra quando começou a surgir aqueles SMS das compras dos cartões? Hoje Sim. é comum, a gente entende, faz uma compra. É por segurança até hoje, né? Mas, naquele momento, era o cartão do meu marido, eu fazia a compra, ia no mercado, chegava o SMS. Ele, Joyce, você gastou tanto no mercado, o que tanto você comprou? E eu falava, olha, eu comprei pra nós, eu comprei papel higiênico, eu comprei alimento, eu não tô gastando com outra coisa. E eu me sentia extremamente ofendida com aquilo, porque eu me sentia vigiada. Mas, por que eu me sentia ofendida? Porque eu não estava trazendo mais recurso. E, de certa forma, parece que eu perdi uma autonomia financeira e eu me sentia muito humilhada por isso. Porque agora eu tinha que trabalhar dentro de um orçamento e é difícil, Mayumi. Você ter um orçamento e a partir de um outro momento você tem um outro cenário de finanças que agora você tem que adequar, foi o que você disse, amoldar a sua realidade. E o que você disse é muito importante. Cada família tem uma realidade, cada mulher tem uma realidade financeira. Às vezes a gente olha uma outra mulher com uma outra realidade financeira, economicamente tem um pouco mais de recursos, e às vezes a gente quer acompanhar aquela mulher. E aí que a gente acaba contraindo dívidas, né? Exatamente. Ou pra gente sustentar um ego, uma vaidade, ou pra gente mostrar que a gente também tem. Então, de fato, as emoções da mulher muito afloradas, se a gente não procura ter o fruto do espírito, aquela paciência, aquela sabedoria, aquele domínio próprio nos gastos, a gente contrai muitas dívidas e isso vai impactar a realidade da família. Então, eu passei a olhar diferente a partir deste momento. E olha que foi tão difícil, Má, porque eu ia pro shopping e eu não tinha o meu cartão. Porque quando eu tinha o meu recurso, o meu salário, eu usava o meu cartão de crédito. O Rafa não queria que eu desse satisfação. Mas, a partir do momento que agora era um cartão em conjunto com ele, porque era um recurso financeiro só de entrada, eu sabia que eu não poderia gastar. Mayumi, eu dava um nó na garganta, porque eu passava pela C&A. A gente tá fazendo propaganda. Essas lojas, né? Maravilhosas que tem no shopping, aquelas vitrines lindas, com aquelas roupas da época, da tendência, e eu não podia comprar. E eu adoeci emocionalmente por conta das finanças, né? Mas ao longo do tempo foi um processo muito bom, porque eu aprendi a olhar para o recurso de uma outra forma, a valorizar de fato o recurso quando ele tem e saber de fato se eu preciso de mais um sapato. Hoje eu amo sapato, eu acho que eu teria uma loja de sapatos, de tanto que eu gosto de sapato. Mas hoje eu olho e falo assim, eu preciso de um sapato preto. Mas eu falo, não, mas eu tenho um sapato preto, não há uma necessidade. Então, até a forma como eu lidei com esse gosto pessoal, com esse meu consumo, mudou totalmente
mudou totalmente. Ou seja, me trouxe uma maturidade de como lidar com isso. Interessante isso que você trouxe, Joyce. Nessa sua fala, dá para ver que Deus foi te ensinando algo nesse processo, né? Talvez naquele momento que você estava passando, falou: meu Deus, eu quero voltar a trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero, né, gastar sem falar nada pro meu marido. Mas o Senhor, ele estava te ensinando algo, né? Ele estava te ensinando sobre, né, o excesso, preciso, não preciso, e a valorização do dinheiro. Perfeito. Por quê? Quando você tinha e você comprava sem até mesmo pensar, você não valorizava. Tenho certeza que você não guardava. Tenho certeza que toda a sua renda você gastava. Gastava. E você poderia ter ajudado o seu esposo naquele momento, Com né? certeza. Em que ele, né, a sua renda era sua, mas você poderia ter feito uma reserva ali, Perfeito. né? Então, o Senhor, em todo tempo, ele nos ensina algo. Ele nos faz crescer em algo. Então, muitas das vezes, ele permite um processo para que a gente aprenda alguma coisa, né? E isso é muito interessante. Tem mulheres que chegam até a mim e falam: Mayumi, quanto eu preciso ter para começar a investir, né? Você pode investir a partir de R$1. Hoje a gente tem aplicações a partir de R$1 que você consegue investir. Ou seja, é acessível. É acessível a todo mundo, né? Então, é sentar, é planejar e começar a partir de agora a fazer uma reserva. A reserva de emergência, Joyce, é a reserva primordial que toda família precisa ter. Explica pra gente um pouco o que é reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Como o nome já diz, é uma reserva para emergências. Furou o pneu do seu carro quebrou. Se você não tem dinheiro, você vai o quê? Parcelar no cartão, né? Se você tem uma reserva de emergência, aquele dinheiro ele vai servir para essas emergências. Quebrou a minha geladeira, quebrou a minha máquina de lavar, eu preciso arrumar. Se eu não tenho uma reserva, vai para o cartão de crédito. O que é o ideal hoje? Que você, antes de começar a fazer outros tipos de aplicações de médio prazo, longo prazo, você construa essa reserva. Quanto eu preciso ter nessa reserva para partir depois para outras aplicações? De 3 a 12 salários. Salários não, as suas despesas fixas. Quanto eu tenho de despesa fixa? Por isso que você vai precisar sentar, colocar no papel, saber o que você tem de despesa fixa. Fixa é aquilo que não muda. Todo mês é o mesmo. Água, luz, telefone, alimentação, não muda. Todo mês é aquilo ali. Você sentou, eu tenho um gasto fixo mensal de R$1.000. Quanto eu preciso ter na reserva de emergência? De 3 a 12 mil reais. Fiz essa reserva, eu começo a fazer outros tipos de aplicações, tá? Porque a reserva de emergência é para emergências. Para você não ser pego de surpresa. Ou até mesmo, se você é assalariado, você foi demitido, aquela reserva de emergência vai te suprir por um período que você fica tranquilo. Perfeito. Entendeu, E do montante da renda, Má, o quanto que deveria ser direcionado que seja possível para essa reserva de emergência? Em torno de 20%, Joyce. Hoje 20% da renda é o indicado para que você comece ali a sua reserva de emergência. É claro, você sentou, você calculou, sobra mais? Guarda mais, né? Porque existe um fator no investimento que é o juros sobre juros. Isso que é o dinheiro trabalhar para você. Você aplica hoje, no mês que vem ele vai render sobre o montante que você colocou mais o rendimento do mês atual. Isso vai fazendo com que o seu recurso cresça, né? Então, 80% você direciona para as outras coisas e 20% ali para você começar a investir. É claro, não tenho esse 20%, Mayumi. Sobrou 1%. Começa com esse 1%, né? Inicia a guardar a partir de hoje. Se planeje. Faça esse planejamento, né? Independente do volume que você tenha. O ideal é você começar o quanto antes. O que é interessante, né? A gente falou lá no início. Você tem objetivos. Eu, Mayumi, há 15 anos atrás, quando eu casei, o objetivo era eu ter a minha casa própria. Quando eu fui para minha casa própria, que eu tive o Pedro, que hoje está com 9 anos, a gente morava numa casa de bairro e o Pedro não conseguia brincar na rua. Porque era uma rua muito movimentada e ele ficava ali brincando na garagem.
E eu passava, Joyce, nesses condomínios de casas, e eu falava assim, o meu sonho, sem condições nenhuma, Joyce, o meu sonho é poder morar numa casa de condomínio, porque eu quero que o meu filho possa brincar na rua sem eu me preocupar. E eu falo assim, que quando você coloca diante de Deus, Deus faz. Deus faz aquilo se realizar, se também for um propósito de Deus. Porque, Joyce, Deus conhece os nossos corações. Só Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Só Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Qual que é a sua intenção? É mostrar para os outros que você tem, que você vai morar, que você vai possuir? Ou não? É louvar a Deus através daquilo que você tem. O meu objetivo sempre foi louvar a Deus com o meu testemunho. Então, Deus, conhecendo o desejo do meu coração, tem me permitido viver em poucos meses isso que eu sonhei lá atrás, que para mim era impossível. Porque alguém que tinha uma renda muito baixa, tanto eu quanto o Marcelo, era impossível olhar lá atrás e falar, como que eu vou morar num condomínio de casas? É impossível para mim. Mas não é impossível para Deus. Deus conhece o seu coração, só que Ele te dá ali as ferramentas. E como que você vai administrar isso, né? Eu me lembro, Joyce, que eu tinha o desejo, né, de morar em condomínio. E o primeiro passo era comprar um terreno, né? E eu trabalhando no banco, eu fui promovida para o cargo de gerente. E exatamente a promoção, o valor a mais que eu ia receber do salário, era exatamente o valor da parcela do terreno. Agora, fala para mim uma coisa. Você tem esse objetivo, você foi promovida. Se você não se planeja de pegar exatamente aquele valor e pagar a parcela do terreno, você ia gastar o valor. Verdade. Eu iria gastar. Mas Deus conhecia o meu coração. Deus sabia que eu queria aquilo, né? Que era comprar. O primeiro passo era comprar o terreno. Eu não tinha condições de construir naquela época. Mas exatamente o valor a mais do meu salário era exatamente a parcela do terreno. Porque Joyce. você tinha um objetivo. Porque eu tinha um objetivo. E Deus, ele realiza sonhos. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Ainda mais se você coloca os seus sonhos diante de Deus. Ainda mais se você coloca os seus projetos diante de Deus para a glória do nome dele, né? E aconteceu isso. Então, em 3 anos, a gente quitou ali o terreno, né? E aí a gente vendeu a nossa casa e a gente começou ali a construção que finaliza em nome de Jesus no máximo aí em 2 meses. E é algo que eu vejo, Joyce, realmente a mão de Deus. E Deus, ele é assim. Ele é especialista em fazer com que a gente alcance, com que a gente conquiste. O dinheiro, a gente não tem que ser servo dele. A gente tem que fazer novamente ele trabalhar pra gente. E Deus quer isso pra nós. Mas depende das suas intenções também, né? Mas Deus, ele quer, ele faz. Mas você também tem uma parcela muito importante nisso. Porque não adianta você ganhar mais e gastar todo aquele mais. Hoje, finalizando aí a construção, eu precisei, né, colocar muito recurso ali na casa e eu precisei ficar sem carro. Então, hoje, a gente está com o carro somente do trabalho ali do Marcelo. E muitas das vezes, estar sem o carro, para mim, eu falo, ai meu Deus, eu queria tanto estar com um carro, eu queria tanto um carro assim, eu queria tanto... Mas eu não posso agora. Eu preciso finalizar a minha casa, entrar nela, e aí sim eu posso comprar um carro. Agora, se você quer agir por emoção, você vai lá, compra, vou fazer a parcela. Mas e aí depois, né? E um ponto crucial, honre a Deus em tudo. Eu falei da outra vez e eu falo novamente. Você é jovem, você é adolescente. Honre a Deus em tudo que você faz. No seu namoro, nos seus estudos, na sua trajetória, honre a Deus. Porque o Senhor, Ele quer te honrar. Mas primeiro você precisa honrar Ele. É muito lindo o seu testemunho, Mayumi, de vida, né? Nós somos primas, a gente conhece de perto a sua história. E o quanto, de fato, o Senhor tem te honrado e o quanto você coloca Deus nos seus objetivos, nos teus planos, mas também
o que você abre mão para que você alcance os seus objetivos. Aquilo que você disse, olha, não é só Deus. É claro que Deus é tudo, mas você apresenta os seus sonhos, os seus objetivos e também você faz a sua parte, né? Você renunciou de comprar emocionalmente, de provar para alguém que você poderia ter a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro, porque você tinha um objetivo a ser alcançado. E o Senhor foi te abençoando, te honrando no seu trabalho, abrindo portas dentro dessa instituição que você está há 14 anos. Ou seja, a bênção do Senhor vem sobre o justo. E o que usa com sabedoria, administra com sabedoria os recursos, porque isso acaba glorificando o nome do Senhor Jesus. Aquilo que você pontuou é maravilhoso. Para que propósito? É para glorificar a Deus? Então, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar. Agora, conte para nós, que eu sei que você abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram. E quais foram as perguntas que você deseja aí responder? Quais são as maiores dores das mulheres? A primeira, uma que eu achei bem interessante, a gente já até falou um pouquinho aqui, me perguntaram assim, por onde eu começo? Eu quito as dívidas ou eu faço investimento? Uhum. O que é importante, mulher? Você ter clareza sobre as suas dívidas, porque às vezes o melhor investimento é você pagar sua dívida. Uhum. Como que tá essa taxa de juros? Cartão de crédito às vezes tem uma taxa de juros de 300% ao ano, Uau. 200% ao ano, cheque especial também. É uma dívida que você paga juros ou é uma dívida sem juros? Hoje, a nossa Selic ela está em 14,75% ao ano, que é a nossa taxa básica de juros, que é de onde a gente tem aí os rendimentos dos investimentos mais conservadores, como um Tesouro Selic, por exemplo, um CDB de um banco que paga aí 100%. Se você tem uma dívida que a taxa de juros anual é maior do que 14,75 ao ano, o ideal é você pagar essa dívida. Agora, se você tem um financiamento imobiliário, Joyce, que essa taxa de juros é 10% ao ano e você vai receber 14,75 num investimento, não compensa você quitar essa dívida. Compensa você investir, porque você vai receber 4,75 a mais do que o que você está pagando ali de juros. Então, vai depender muito, tá, mulher? Então, tá pagando uma taxa de juros alta? O ideal, então, é você quitar essa dívida. É um investimento, é uma dívida que não tem juros? Investe. É uma dívida que os juros é menor que a taxa básica de juros hoje? Deixa lá e faz o investimento, tá? Então, a gente precisa sentar, entender qual dívida é, qual taxa é, ter clareza sobre essa dívida. Se vai ser ideal a gente fazer a quitação ou fazer ali o investimento. Perfeito. Primordial. Uma coisa muito importante a ser dita é acerca dos juros do cheque especial, que é altíssima. Sempre ao longo do ano, ela é superior à taxa Selic. Muito. Então, a gente volta naquela sua fala primordial de que é importante negociar, porque aquilo que você está pagando de juro, esse dinheiro está indo embora. Exatamente. Você está usando o cheque especial como reserva de emergência, que passou a não ser mais reserva porque você não quitou. E tá usando, ou seja, como renda, na verdade. Complemento de renda, né? O dinheiro entra, cobra o especial, você usa o especial novamente, você tá pagando uns juros exorbitantes ao mês. Que você pode direcionar, depois que você fazer o acordo, quem sabe dar uma parcela até menor que os juros, direcionar esse valor que você pagava de juros para um investimento. Exatamente. Próxima pergunta. Outra que eu achei interessante foi sobre o casamento, né? Se o casamento, a dívida no casamento ou a falta de clareza dos dois ali pode interferir no relacionamento. A gente já falou bastante sobre isso, mas pode sim. Então, senta com seu cônjuge, converse, né? Os dois tracem objetivos juntos, porque eu tenho certeza que vocês têm ali algo que vocês, né, querem chegar, objetivos que vocês querem alcançar, né? Não esconda nada do seu cônjuge, porque é quebra de confiança, Joyce. Você acha que é uma coisa simples, mas é uma quebra de confiança. E você, marido, dê um voto de confiança para sua esposa, né? Sentem, conversem, se alinhem, se planejem, porque sim, pode influenciar aí no relacionamento. Essas foram as duas que eu achei, assim, mais interessantes. Tem bastante sobre casamento, né? Sobre dívidas.
Mas muito o que a gente acabou já trazendo aqui na nossa fala do podcast. Agora, uma pergunta importante, Ma. Hoje a mulher está muito ativa no mercado de trabalho e alcançando cargos elevadíssimos nas instituições e ganhando renda muito superior à do esposo. Como essa mulher deve cuidar de maneira de que ela não... A ponto, eu preciso falar isso, é uma forma muito delicada tocar nesse assunto, porque às vezes a mulher, ela humilha o marido por conta do salário que ele recebe, sendo que ela traz a maior renda para dentro de casa. Você falou que os pontos financeiros é o maior índice de divórcio que existe, e eu acredito que isso pode também trazer problemática para dentro do casamento, né? Como você orienta essa mulher? O que você aconselha ela para que ela saiba lidar com isso de uma maneira muito sábia? Não tem outro termo para ser dito, né? Não, eu já fui essa mulher com falta de sabedoria, Joyce. Lá atrás também. Porque já teve um determinado momento que eu já tive uma renda maior que o meu esposo. E eu ficava jogando na cara dele isso, né? Isso não fez bem. O que mudou? O que me fez mudar? Estar voltada para Deus. Porque nós, esposas, a gente tem que honrar os nossos maridos, né? E amá-los. Porque se a gente o ama, se a gente honra o nosso marido, a gente não vai humilhar ele. Principalmente nesse assunto, que é um assunto que mexe muito com o emocional dos homens. Tem que o homem, ele de início já, ele é esse provedor, né? Então, humilhar nessa parte financeira faz com que você deixe o homem ali de lado. Isso é amor? Não. É uma atitude... insensatez, né? Exatamente. É uma atitude de uma mulher sábia? É uma atitude de uma mulher à luz da Bíblia? Eu já passei por isso. E eu precisei olhar para dentro de mim, tomar muito puxão de orelha de Deus para mudar. Porque muitas das vezes eu não via, eu não percebia que eu tinha essas atitudes. E Deus foi me tratando internamente. Porque se você continuar a fazer isso, seu casamento não vai durar. Porque seu marido não vai aguentar. Porque você não honra ele como esposo, você não honra ele como cabeça da sua casa, que à luz da Bíblia ele é, né? Então, você precisa mudar imediatamente. Como você faz isso? Pedindo a Deus em oração, para que te mude. Se enchendo de Deus, né? Se enchendo de Deus, pedindo para Deus que mude esse olhar, essa visão. Porque se você continuar desse jeito, seu casamento não dura. Perfeito. Tanto é que, se nós não mudamos essa visão, a gente abre brechas para muitas questões, né? Existem muitas mulheres que estão pedindo um esposo para o Senhor, este esposo provedor, este esposo fiel, este esposo responsável. E às vezes, Deus lhe deu um presente de marido e você não está alegre com o marido que Deus te deu. Uma vez eu escutei de um pastor que quando a gente diz qualquer coisa para o outro ou para aquilo que Deus te deu, diminuindo, é como se nós olhássemos para Deus e dissesse: o Senhor não me deu o suficiente, né? O Senhor não me deu o que eu merecia, o que está à minha altura. É aquilo que aconteceu com Adão. A mulher que tu me deste, olha, é o Senhor quem me deu. Se ela me fez pecar, foi o Senhor quem a fez. Foi o Senhor quem me concedeu. E nós temos essa tendência, né, de fazer isso nas nossas ações, nos nossos comportamentos, sem percebermos. E por vezes nós precisamos olhar, refletir, porque talvez nós estamos olhando para Deus e falando: o Senhor não está me dando o suficiente. Falando sobre a Bíblia, Mayumi, me fez lembrar algo tão interessante. A gente falou sobre consumo excessivo, né? Seja do que for, comida, roupa, bens, materiais, não saber usar o recurso, não fazer reserva. Me fez lembrar muito daquela passagem onde fala que o Senhor envia a comida para o povo, envia o maná para o povo, e o que o povo faz? O Senhor direciona: olha, colha o necessário para o seu dia a dia. Para o final de semana, recolha um pouco mais para o final de semana.
Mas mesmo assim, muitos iam lá e recolhiam a mais. E o que acontecia? Apodrecia. Ou seja, o desperdício. O Senhor já estava nos ensinando, através do seu povo, que o necessário, o suficiente, Ele provê. Muitas vezes nós queremos muito a mais, gastar muito a mais, ter muito a mais. Para quê? Se a traça e o ferrugem vai consumir. Né? Então, que a gente possa fazer, de fato, uma boa gestão dos recursos que o Senhor está nos dando. Nós, mulheres, pedindo para o Senhor nos dar domínio próprio, sabedoria, para sermos diligentes, para termos contentamento, porque às vezes nós não temos contentamento e a gente sai fazendo tantas dívidas e trazendo tantos problemas para o relacionamento, sendo que a gente poderia direcionar muito mais esses recursos, até mesmo servindo ao Senhor com os bens, porque a própria palavra diz que muitas mulheres, elas auxiliavam financeiramente o ministério de Jesus. E quantas mulheres podem glorificar o Senhor com os seus recursos, né? Ofertando na obra do Senhor, ajudando quem precisa, um pai, uma mãe, alguém próximo, né? Então, a Bíblia tem muito subsídio para falar sobre a questão do recurso. Eu acredito que esse podcast, Mayumi, é um apanhado geral, é uma conscientização de que as mulheres precisam olhar para o recurso que o Senhor confiou a elas. Precisa ter clareza. Nada adianta você vir aqui, Mayumi, e falar sobre os tipos de investimento que existe no mercado, como você vai aplicar no mercado de ações, se você tem perfil arrojado, conservador. Não é verdade? Não adianta. Sendo que a mulher não sabe com clareza o quanto que ela tem de despesa, o quanto essa família tem de despesa, o quanto ela precisa ter de reserva de emergência. Olha, a gente aprendeu hoje aqui que a gente precisa de uma reserva de emergência antes de aplicar. Que a gente precisa saber quais são as nossas dívidas, se estão a mais que a taxa Selic ou a menos, se a gente negocia, não negocia. Então, a gente precisa ter clareza desses princípios básicos de educação financeira. Caso contrário, não adianta pensar em investir nenhum real. Exatamente, Joyce. E o primordial, mulheres, seja grata. Seja grata por tudo. O princípio é gratidão. Comece hoje, se posicione hoje no seu lar como uma mulher sábia. Comece por aqui. Se você chegou nesse podcast, se você chegou até aqui, nesse final, se posicione. Deus precisa de um posicionamento seu. A sua casa, a sua família, o seu esposo, ele precisa de um posicionamento seu. Então, se posicione. É através das finanças que você precisa se posicionar? Deus está chamando para você se posicionar hoje. Se posicione e seja grata por tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Porque se Deus colocou nas suas mãos é porque você é capaz. Mas se posicione. Aleluia, glória a Deus. É importante deixar uma mensagem final, acho que a gente já está encaminhando para o final. E essa mensagem é de que, às vezes, a gente olha sempre para a falta, né, Mayumi? Exatamente. Sempre para a escassez. Ai, me falta isso, me falta aquilo. E aí a gente fica com essa falta de gratidão, essa falta de contentamento. Mais uma vez, é como se a gente estivesse falando para o Senhor: o que o Senhor está me dando não é o suficiente. Mas, na verdade, talvez seja a forma como nós estamos administrando o recurso que estamos extrapolando, que nós não estamos caminhando e avançando para além. Mayumi, você disse algo muito importante hoje, sobre honrar a Deus em tudo, com tudo, e também sobre ofertar ao Senhor, né? Com os seus recursos, e isso é ato de gratidão, é agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está te concedendo. E, de certa forma, o Senhor sempre abençoa. Nunca que a gente vai fazer isso como uma moeda de troca. Mas o Senhor, Ele sempre abençoa. Ele não deve nada para ninguém. Não mesmo. E o pastor Irineu, esses dias, ele deu um estudo muito interessante para os jovens. E também, em outros momentos, eu tive a oportunidade de ver o pastor ministrando sobre alguns erros que pode acabar com o ministério de alguém, de um pastor. Mas eu tomei muito aquela palavra para mim porque ela é super aplicável, Mayumi, para o nosso dia a dia. De que existem coisas que podem acabar com a pessoa, acabar com o ministério, acabar com aquele obreiro que começou bem. Uma delas é a vaidade,
outra é o orgulho. E o outro, eu não vou lembrar agora, me fugiu. Mas, de fato, nós mulheres também temos que cuidar disso. Da vaidade e do orgulho. Porque, às vezes, a gente começa bem, Mayumi. E o Senhor nos abençoa ao longo da nossa jornada. Mas aí, nós nos envaidecemos e nós ficamos orgulhosos. E a gente começa a colher frutos bem amargos sobre estas coisas. Foi o que você disse acerca do casamento, acerca dos relacionamentos. E o que nós queremos hoje, como mulheres cristãs, abençoadas, conhecedoras da palavra do Senhor, é colher frutos maravilhosos e desfrutar dos benefícios que o Senhor tem concedido para nós. Quero perguntar para você o que você quer deixar de mensagem para essas mulheres maravilhosas, se colocando à disposição, quem sabe para um direcionamento aí, uma consultoria financeira. Deixa uma mensagem para essa mulherada que está nos ouvindo. Quero agradecer, primeiramente, o convite aqui do MADEP para estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho aqui, né, do meu conhecimento. Fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo, quiser agendar, né, uma conversa, estou totalmente à disposição. Eu tenho uma amiga, Joyce, que ela sempre, na maioria das vezes, manda mensagem e fala assim: ai, Mayumi, como ser mais alegre, como, né, mudar esses pensamentos. E eu sempre falo: agradeça. Agradeça. Vem um pensamento ruim, agradece. Porque isso faz mudar, né, Joyce? Você olhar com um olhar de gratidão para tudo que Deus tem colocado ali ao seu redor, né? Então, você está numa situação difícil hoje, talvez você se encontra num momento igual aquela mulher, né? Igual aquela viúva que estava ali com muitas dívidas. Coloque diante do Senhor, se posicione, tenha clareza que o Senhor, ele virá com o milagre, mas você vai precisar administrar isso depois, né? Então, se coloque na posição que o Senhor quer que você esteja. Às vezes, você está num lugar em que você sabe que não é o seu lugar. E hoje o Senhor está te chamando para que você se levante, para que você se posicione, para que você seja a mulher que Deus te chamou para ser. Porque muitas das vezes as emoções e as atitudes que você tem tomado é porque você não tem se lembrado de quem você é em Deus. E você é filha do rei. Então, como que é um posicionamento de uma filha do rei? Né? Fica esse pensamento aqui para você. Maravilha! E eu quero agora deixar uma mensagem final, Mayumi, agradecer por você ter recebido esse convite tão alegremente, que já estávamos para marcar há tanto tempo, né? Verdade. E hoje deu certo, o Senhor nos permitiu de estarmos aqui. E fazer agora um convite para você que está nos assistindo, você mulher, você homem de Deus que estava nos assistindo também aqui juntamente com a sua esposa. Olha, a Mayumi, ela pode retornar nesse ADCast Fé com Elas para trazer agora dicas importantes sobre investimentos. Os investimentos, o perfil do investidor, agora que a gente já entendeu todo esse panorama aqui, para termos clareza sobre as nossas finanças. Mas para isso é importante que você deixe nos comentários aí se você quer que a Mayumi retorne e também fazer um convite muito especial. Compartilhe este vídeo com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva e as amigas que assistiram, para todas as amigas também. Este é o ADCast Fé com Elas, um programa especial da Coordenação Geral das Mulheres da nossa igreja. Eu tenho certeza que este ADCast abençoa a sua vida. Fique conosco, curta, se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios. Deus abençoe a sua vida.